Olá, que bom ter você aqui para mais um momento de reflexão, fé e oração. Eu creio que você chegou aqui não foi por acaso. Creio que Deus reservou esse momento para você encontrar essa mensagem. Hoje, Deus quer falar de uma maneira diferente contigo, de uma forma que vai tocar o seu coração, vai abrir os seus olhos. Pois hoje iremos ver o que diz em Isaías 42:16. Deus vai nos revelar coisas que nós não entendemos, porque você já sentiu em sua vida que Deus mudou completamente o caminho, aquilo que você pensava, aquilo que você imaginava. Deus vai falar conosco através desta palavra. Em Isaías 42:16 diz assim, vamos ler. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Far-lo-ei caminhar por uma vereda que não conhece. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhe farei e nunca os abandonareis. Essa é uma promessa, essa é uma palavra de Deus para nós. E muitas das vezes nós ficamos confusos em nossa vida. Ficamos confusos de uma forma de querer saber o que está acontecendo conosco. Não entendemos porque nós somos imediatistas. Queremos tudo para agora, queremos enxergar logo. Queremos ver o futuro até, saber. Mas Deus, Ele fala para nós através dessa palavra. E uma promessa maravilhosa que diz aqui. E eu vou logo dizer para você que a palavra de Deus diz que Ele não nos abandona. Olha que promessa tremenda, que coisa maravilhosa. Muitas das vezes nós pensamos que Deus está em silêncio. Muitas das vezes nós não entendemos o que Ele quer falar conosco. Nós não entendemos a nossa própria vida, nossas próprias decisões. Isso deixa nós muitas das vezes confusos. E o pior é quando nós estamos orando, estamos fazendo as coisas certas, estamos pedindo a Deus, estamos indo na igreja, tiramos um momento e dizemos, Senhor, olha para mim, Senhor, olha essa situação. Mas Deus, Ele tem uma revelação tremenda através dessa palavra. E Deus vai falar conosco. Deus vai falar contigo, comigo, com todos que estão vendo este vídeo. Fica conosco. E uma das coisas que Deus fala aqui nessa palavra é: e guiarei os cegos por um caminho. Olha que coisa tremenda. O Senhor fala: e guiarei o cego. Um cego, ele não enxerga. Um cego, ele está à mercê da pessoa que está guiando ela. Você já viu um cego, quando você vai ajudar, você diz, olha, cuidado, tem, tem, tem esse degrau. Ou então você segura na mão dele e guia. A palavra de Deus, e guiarei. Então a palavra está sendo bem explícita. Deus vai nos guiar. Ele está nos guiando. E uma coisa que diz aqui, da mesma forma isso serve para a nossa vida, para a minha vida, é que Deus fala assim, a palavra dele diz que o cego. Então nós não precisamos ver o que está acontecendo. Nós devemos entregar a nossa vida completamente a Deus. Devemos entregar a Ele, confiar nele.
Porque, como eu falei no início, nós queremos ver imediatamente, mas muitas das vezes isso atrapalha a nossa vida, porque colocamos até os nossos próprios desejos e pensamentos diante da vontade de Deus. E é isso que traz confusão. Vamos continuar meditando nesta palavra. E uma coisa é certa, a palavra diz: Deus não promete explicar o trajeto, mas promete nos guiar. Assim como Ele fala na sua palavra que Ele guia o cego. E uma coisa interessante é que isso nos mostra que a presença de Deus supera a necessidade. Se você confia em Deus, a presença dele vai superar a sua necessidade. Ele é suficiente, ele não precisa explicar. Muitas das vezes nós dizemos assim: Senhor, revela para nós, Senhor, abre, mostra. Não queremos confiar no Senhor. E isso às vezes nos sufoca. Muitas das vezes isso atrapalha o plano de Deus, porque coloca em nós uma ansiedade e na nossa vida que atrapalha a bênção chegar até nós. Deus, quando Ele revela essa palavra aqui, Ele diz que Ele é nosso guia. Nós não precisamos ver, essa é a palavra certa. Nós só precisamos confiar. Não precisamos questionar Deus, por que isso, por que aquilo. Deus, e muitas das vezes nós olhamos para outras pessoas, temos, aquela pessoa está prosperando, e aquela outra pessoa também, e eu estou para trás, nada acontece. O que eu estou fazendo, Senhor? A gente está esquecendo de confiar em Deus. É essa a palavra, confiar. Nós não precisamos ver, nós devemos confiar. E Deus, Ele diz que Ele vai abrir os caminhos. Deus, Ele diz que a promessa dele diz que Ele vai nos guiar. E se Deus nos guia, Ele tem a resposta. Ele sabe o caminho. E a palavra do Senhor fala assim: far-lo-ei e caminhar por veredas que não conhece. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Olha só que tremendo. Ele diz que a gente não vai ver imediatamente, mas ele diz a palavra que ele vai trazer luz às trevas. No momento certo, na hora certa, o Senhor vai trazer luz às trevas. Muitas das vezes nós não estamos vendo, mas a luz do Senhor, o Senhor está conosco, Ele vai trazer. Ele não diz que nós não vamos estar na escuridão. Ele não diz que nós vamos deixar de ter dificuldade. Ele diz que vai trazer a luz e vai eliminar isso. A palavra. E ele fala muito mais ainda. Ele diz que ele fala: e as coisas tortas farei direita. Muitas das vezes nós só olhamos e pensamos coisas tortas. O que é isso que Deus quer falar? Ele quer dizer que as coisas tortas nós olhamos, não, é aquilo que eu deixei. Mas às vezes é algo simples, algo que impede. Mas Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida.
E uma das coisas é confiança, como eu tenho falado. Confiar no Senhor. Ele trabalha em silêncio. Como um jardineiro, ele coloca a semente fica ali na escuridão, mas ali o Senhor vai trabalhando e ela vai criando raiz. E quando, num certo momento, na hora exata, ela brota. E como diz a palavra, um grão de mostarda faz uma grande árvore. Assim é a nossa vida. Deus ele também faz isso em nós. Ele nos coloca ali para nós amadurecer, para nós criar raiz, para nós fortalecer. Uma grande árvore, para ela ser forte, ela tem que ter uma raiz forte para segurar, para suportar a tempestade, para suportar os ventos que virão. E para suportar a bênção, que é seus frutos. Aqui na nossa região, aqui onde eu moro, tem pé de mangueira. Tem uma época que tem mangueira. E as mangueiras ficam carregadas muito. E essa mangueira, o fruto dela, que é uma bênção para todos nós, ela não tiver uma raiz forte, ela vai cair. Assim é na nossa vida. Deus, ele trabalha assim. Ele quer ele nos coloca às vezes num lugar, numa situação, e nós não entendemos, mas ele está fortalecendo cada um de nós. Fortalecendo e criando raízes para nós suportar a bênção que vem para nós. É isso que Deus fala. Quando ele diz assim, ele fala também que as trevas em luz. Aquela semente está ali na escuridão, ali debaixo da terra, quando ela brota. Veja que maravilha. Isso é maravilhoso. E quando a gente vê essa palavra, a gente lê essa palavra, a gente fica, Senhor, eu estou entendendo. Eu sei que a situação vai passar. Isso que você está passando, meu. Eu não sei o que é. Talvez seja um desemprego. Talvez seja uma enfermidade. Talvez seja um sofrimento que só você sabe. Mas Deus, ele conhece. E se você ora a Deus, você pede a Deus, se você já colocou sua vida no altar do Senhor, já clamou, e você está dizendo hoje, poxa Senhor, mas você não está me respondendo. Como pode isso? Mas Deus revela hoje. Ele está te preparando. Só apenas confia. Confia no Senhor. Porque todo sofrimento, toda luta, ela tem um fim. Porque Deus já determinou. E seu sofrimento, sua dor, aquilo que você passa hoje, se você colocou diante do Senhor, Ele vai transformar as trevas em luz, aquilo que era torto, Ele vai endireitar. É isso que Ele está fazendo hoje. E isso que nós devemos pensar. Hoje eu devo mudar a minha visão. Eu vou mudar a minha visão porque eu devo ver de forma diferente. Aquela porta que fechou, foi Deus que fechou, foi bênção. Deus está me dando um livramento. Aquele relacionamento que terminou, que hoje você chora, Deus me deu um livramento. Aquilo que não aconteceu, que tu esperava, Deus sabe o momento certo. Você, não, mas Senhor, é algo bom, é algo bom. Aquilo dali ia fazer algo bom para mim. É um emprego, é um concurso até. Mas Deus sabe o momento certo e correto. Ele nos leva, Ele nos guia, nos leva no caminho. Como diz essa palavra. Eu tenho vivido isso. Eu fiz um concurso há algum tempo e eu digo, Senhor, poxa, a bênção chegou, tenho orado, tenho pedido a Deus. E ali, naquele momento, quando eu olhei,
eu vi assim meu nome em segundo lugar ali. Poxa, segundo lugar, aí eu já fiquei feliz. Poxa, quando chamarem, já estou empregado. Mas não é da maneira que eu quero. Aconteceu tanta coisa e até hoje, e até o momento eu estou esperando. E Deus, não somente eu, mas a minha esposa também, espera por isso. Às vezes eu digo, às vezes eu fico ansioso também. O que acontece comigo? Eu sei que você que está vendo esse vídeo também deve estar pensando isso. Poxa, muito dessas coisas acontecem comigo. Mas a palavra de Deus veio para revelar para nós que Deus, Ele nos guia. Nós não precisamos ver, nós não precisamos enxergar. Que Deus está nos guiando. Nós só precisamos confiar naquilo. Essa luta, essa dificuldade que você está passando, isso, pense e olhe por outra visão. Isso é para me fortalecer. Deus está me fortalecendo. Deus está me ensinando. Muitas das vezes, as pessoas, às vezes as pessoas estão se colocando, tudo aquilo que eu tenho, eu sou forte, eu consigo, isso, aquilo, outro. E esquece de Deus. Aí a pessoa, não, mas é hora de manhã e tal. Só que se torna algo assim, é, é algo que seja uma rotina sem espiritualidade. Então, acorda, ora, mas não se aproxima de Deus verdadeiramente. A palavra de Deus diz que ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura. E Deus, ele diz, olha, a única coisa que Deus pede é que a gente confiamos nele. Viemos confiar. Confiar na sua palavra, confiar que ele está conosco. Deus começa a trabalhar na nossa vida. E aí, às vezes, a gente se aproxima de Deus, começa a buscar. E aí, o que acontece? Sabe o que é? Aí a gente tem que olhar pela essa visão. Olhar pelo outro lado. Olha, Deus está trabalhando na minha vida, Senhor. Eu pedi, eu quero e eu sei que a minha bênção está próxima. Deus, ele mostra, ele ilumina cada passo. Nós queremos, muitas das vezes, ver lá adiante. Mas Deus, ele vai iluminando cada passo. E você dá um passo, ele vai iluminando. Você dá outro passo, você anda mais um pouco, você enxerga a sua bênção. Está aí diante de ti. Deus vem e entrega. Porque Deus quer gerar em nós a fé. Quem é cego, ele não precisa confiar na sua visão, porque ele não enxerga. Ele precisa confiar naquilo que está guiando ele. E quem é que te guia? E quem é que nos guia? Quem deve ser nosso guia? O Senhor. Deus deve ser o nosso guia. Assim como um farol é o Senhor. Diz assim, o farol ilumina apenas o próximo passo, só aquele raio onde ele ilumina. E assim é Deus, ele nos conduz da mesma forma. Ele nos leva, ele nos mostra, ilumina. Uma das coisas que diz que Deus não prometeu a ausência das trevas. Ele prometeu transformar as trevas em luz. Olha que promessa tremenda, né? Isso é maravilhoso. Senhor, como é bom. Transforma as trevas em luz. Ele traz a luz. E muitas das vezes, quando nós passamos pela situação assim, de silêncio, de trevas, de lutas, a gente fica muitas das vezes dá vontade de desistir. Muitas das vezes a gente pensa isso. Eu já pensei em desistir. Em outro momento, em outra hora, eu vou contar algo para vocês, em outro vídeo até,
o que aconteceu na minha vida, um testemunho. E para não alongar eu já pensei em desistir também, já cheguei ao momento de pensar em desistir. Mas Deus me levantou. Deus me trouxe luz aonde havia trevas. Hum. Porque muitas das vezes a gente não está acostumado a ouvir o não. O não para a gente se torna algo que confronta. E aí muitas das vezes nós não queremos ser confrontado da maneira que nós vivemos, ser confrontado da maneira que nós agimos com nossos parentes, com nossa mãe, com nosso irmão, com a nossa esposa. Não, não queremos ser confrontados. E Deus, Ele nos confronta. E isso dói. Muitas das vezes isso dói demais. Só que quando Deus, nós entendemos e vemos por esse lado, começamos a ver que Deus quer ser o nosso guia, Ele não nos abandona. Sabe o que acontece? Isso cria amadurecimento. Você começa a amadurecer, você começa a se fortalecer, você começa a entender que tudo isso que você está passando, ou tudo isso que você está vivendo, ou aquela porta que foi fechada, aquele relacionamento que acabou, aquela sua confiança no dinheiro, que você pensa, não, sabe o que Deus está fazendo? Está trazendo hoje amadurecimento para você. Deus, ele age de uma forma que nós não entendemos. E como diz a palavra, nós somos como um cego espiritual. Estamos vendo o momento ao nosso redor. Mas Deus, Ele vê além. Sempre digo que nós temos até a esquina, uma linha próxima, uma linha reta, se tiver uma esquina, a gente enxerga até ali a esquina, mas Deus, Ele sabe, além da esquina, Ele vê de cima, Ele conhece a nossa história, Ele já sabe por onde nós passamos, Ele já sabe o que vai acontecer adiante. E hoje Deus quer transformar nosso coração, nossos corações, não o meu, o seu, nossos corações. Hoje Deus vai fazer algo novo na sua vida. Se você crer que Deus está fazendo algo novo, que Deus está te guiando, você deixa um comentário lá e vamos ligar essa promessa. Senhor, eu confio em Ti. Você guia o meu espaço. Deixa, porque nós estamos profetizando que o Senhor está guiando o seu espaço. A palavra de Deus fala que Ele guia o nosso espaço. E Ele fala ainda muito mais. E essas coisas lhe farei e nunca vou te abandonar. Olha que algo tremendo. Muitas das coisas acontecem, mas Deus está conosco. Deus estava com José. Deus estava com Moisés, estava com Davi. Deus está com você. Ele só pede que você confie nele, que você deixe Deus orientar o seu caminho. É isso que Ele quer, orientar o seu caminho. Ele quer que você venha confiar plenamente nele, nessa promessa
nessa palavra, ele mostra que nós somos como um cego, mas ele diz: e eu guiarei o cego. Ele diz para você: hoje eu quero te guiar, hoje eu quero trazer luz aonde tinha trevas, hoje eu quero endireitar o caminho aonde havia algo errado, torto. Deus, Senhor, quer endireitar hoje. Hoje o Senhor, Ele quer te abençoar. Hoje o Senhor quer te fortalecer. Hoje o Senhor está te preparando para você suportar a bênção maravilhosa que vem sobre a sua vida. Lembra do exemplo que eu falei da mangueira? A mangueira, ela abençoa o fruto quando ele nasce, uma árvore quando ele brota, e o fruto quando ele nasce, ele abençoa outras pessoas. Assim vai ser na sua vida. Você vai abençoar outras pessoas. Você vai ser bênção onde você chegar. Creia, confia. Você vai ser luz, porque o Senhor, Ele vai te usar como testemunho. Você vai falar para as pessoas. Creia, Deus está contigo. Deus está fazendo algo sobrenatural neste momento. Apenas creia, apenas confie. Confie que o Senhor está contigo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que te aflige, mas Deus sabe. E nós vamos orar por isso. Nós vamos fazer um momento de oração. Fica conosco. Não saia, porque Deus tem muito mais para você. Oramos. Soberano e eterno Pai, Deus maravilhoso, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, o nosso coração aberto, Pai, para pegar-te a Ti em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que Tu falaste e tocaste em nosso coração, Senhor. Estamos aqui como outras pessoas que estão vendo este vídeo, Senhor Deus. Esteja, Senhor, neste momento, fazendo a Tua visita, Senhor. Ó, Senhor Deus, que Tu venha, Senhor Deus, guiar cada um. Porque muitas das vezes nós não precisamos ver, Senhor. Precisamos apenas ser guiados por Ti, Senhor. Ó, Senhor, sabemos que Tu sabe o que é melhor para cada um de nós, Senhor. Ó, Senhor, esteja, Senhor, visitando aquele que está neste momento desesperado, Pai. Aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa, Senhor Deus. Esteja visitando, fazendo a Tua obra, Pai. Guia, Senhor Deus. Muitas das vezes nós não sabemos o caminho, mas Tu conheces, Senhor Deus, o caminho. Tu sabes o que é melhor para nós, Senhor Deus. Ó, Pai, ó, nós rogamos a Ti, Senhor, esteja neste momento, tocando na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus. Faz a Tua obra, Senhor Deus. Transforma esses corações, Senhor. Coloca confiança, derrama paz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu não desampara. E aquele que Te busca, Tu jamais lançará fora, Senhor. E hoje nós estamos Te buscando, Senhor, através dessa oração. E Tu falaste conosco através dessa Tua palavra, que Tu jamais desampara, Senhor Deus. Ó, Senhor, esteja com esta pessoa, com este homem, com esta mulher, com esta criança, quem estiver vendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor. Nós oramos desde já, confiando, Senhor Deus, na Tua promessa, em nome de Jesus. E toque em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É que eu te oro, Pai, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dessa palavra, dessa mensagem, tocou o seu coração. Se inscreva no canal, deixe o seu like, coloque um comentário, porque é certeza que Deus está com você. Deus te guia. E como foi dito na palavra,
Ele jamais te abandona. Muitas das vezes nós não conhecemos o caminho, mas nós só devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Ele é o nosso guia e Ele endireita. E Ele faz tudo novo. Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, deixe lá no comentário. Eu confio em Deus. Ele guia meus passos. E que Deus te abençoe. Visite a sua casa. Se inscreva no canal. Deixe a sua curtida. Deixe um comentário. Deixe seu testemunho, porque Deus vai com certeza fazer maravilha. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.